Eu também estou aprendendo a separar um tempo com Deus pela manhã. Ainda tenho muito que aprender, gente. E a Bíblia, ó, às vezes eu começo lendo lá na frente, aí falo, vou ler Gênesis. Vou começar pelo livro de Gênesis. Aí daqui a pouco eu paro, estou lendo outro livro lá no meio. Aí vou para Provérbios, vou para Eclesiastes, Ruth, já o livro de Ruth eu já li. Porque o livro de Ruth é curtinho. Então o ideal, se você está começando agora, porque a Bíblia, né, gente? É melhor começar pelo livro curtinho. Aí comecei por Ruth, rapidinho e tudo. Aí falei assim, agora eu vou lá para o início da Bíblia, para poder entender, né? Aí tô lá na frente em Gênesis. Aí, mas é bom, gente, você criar hábitos, tirar um momento pela manhã, ó, fazer devocional, né? Terapia com Deus. Essas coisas que nos levam para mais próximo de Deus e que nos ensinam, né? A gente precisa também entender a palavra de Deus. E tudo, gente, para exatamente tudo tem resposta dentro da Bíblia. É incrível. Deus fez tudo certinho, tem resposta para tudo. Então, hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre isso, né? Então, eu estou tirando um tempinho pela manhã para o estudo da palavra, né? E eu percebi que o meu dia ele fica diferente. Experimenta, gente. O dia da gente fica diferente quando a gente inicia a manhã conversando com Deus. Às vezes eu começo aqui dentro de casa, igual hoje. Hoje eu fui pra praia. Aí gravei um videozinho curto lá na praia, agradecendo a Deus. Aí coloquei lá no TikTok, no Instagram, nos shorts aqui do YouTube também. Pega essa rotina, essa prática que vocês vão ver. A gente aprende a lidar melhor, gente, com a vida, com as dificuldades, com as dúvidas, né? Porque se a gente for olhar mesmo para trás, a gente tem uma vida boa, uma vida maravilhosa, mas a gente nunca está satisfeito com o que a gente tem. A gente está sempre achando que o que a gente tem está pouco. Enquanto que tem muita gente aí que daria tudo para estar no nosso lugar, para estar vivendo o que a gente vive. E a gente vive, fica com aquela sensação de buraco no estômago, que está faltando ainda alguma coisa. E Deus, desculpa, Deus faz tudo nos mínimos detalhes, para que a gente tenha uma vida tranquila, uma vida sossegada, e a gente fique insatisfeito. Então, buscar esse momento com Deus todos os dias pela manhã é muito bom. Então, quando eu falo, já tomou café com Deus hoje, eu não estou falando apenas daquele café que a gente coloca na xícara. Eu estou falando daqueles minutos que a gente passa na presença de Deus antes da gente começar a correria do nosso dia. Muitas vezes a gente acorda pela manhã e a primeira coisa que a gente faz, gente, é pegar no celular. Então, o ideal é a gente perder esse hábito, dormir longe do celular e acordar de manhã, meditar, orar, né? Ler um pouquinho a palavra de Deus antes de pegar no celular. A gente pega no celular para ver mensagens, ver notícias, ver redes sociais, ver preocupações. Esquecemos de conversar com aquele que nos dá a direção para enfrentarmos tudo isso. Então eu tenho aprendido que conversar com Deus pela manhã pode mudar completamente a maneira como enfrentamos o dia. Não precisa ser uma oração longa, não precisa ser algo complicado. Basta você elevar os seus olhos ao céu e falar, Senhor, cuida de mim, cuida do meu dia, me acompanha até onde eu for, me acompanha até o meu trabalho.
Que ao chegar ao trabalho eu encontre lá pessoas dispostas, pessoas em paz, que eu possa ter um dia produtivo no meu trabalho, que o Senhor possa me guardar no meu trabalho, no meu voltar para casa. Coisa simples que Deus está escutando. Então, de manhã é isso. Pode ser apenas um café simples, uma Bíblia aberta, um coração disposto a ouvir. Coisa mais simples. Quando a gente começa o dia com Deus, a gente leva paz para situações difíceis, sabedoria para decisões importantes e esperança para momentos de luta. Talvez hoje você esteja preocupado com alguma coisa. Talvez hoje você tenha se levantado de forma diferente, né? Pensando em algum problema, com dúvida em alguma coisa. Talvez você esteja esperando alguma resposta. Talvez você esteja cansado de alguma coisa. Mas antes de sair correndo para resolver tudo sozinho, faça um convite para Deus. Sente-se à mesa e tome um café com Deus. Nós não temos o hábito, né? De sentar à mesa e falar assim, Senhor, sente aqui comigo para tomar café. Sente aqui comigo nesse momento que eu estou tomando o meu café, comendo o meu alimento. Participa dessa mesa comigo, Senhor. Nós não temos esse hábito. Das vezes você até come, nem orar, a gente ora, nem agradecer por aquele alimento, a gente agradece. Então converse com ele, fala das suas dúvidas, das suas necessidades, dos seus medos, das suas preocupações, das suas angústias, dos seus projetos, dos seus conflitos. Ele te ouve com atenção. Ele sabe o que é melhor para você. Ele vai saber conduzir sua vida como ninguém. Ele vai conseguir solucionar cada detalhe, item por item que está fora do lugar. Ele tem a resposta para tudo. Ele tem a solução para tudo. Basta você confiar nele. Basta você falar para ele, Senhor, eu estou aqui de coração aberto. Senhor, eu não consigo sozinha, me ajuda. Senhor, vem me auxiliar, vem ao meu encontro. Perdoa minhas falhas, me ajuda a resolver meus problemas. Gente, eu estou aqui falando, mas é como se eu mesma estivesse falando para Deus, sabe? Eu também tenho minhas dúvidas, minhas angústias, né? Todas nós temos. É tão bom a gente abrir o coração e deixar Deus, sabe, falar uma conta. E você pode se surpreender como alguns minutos apenas na presença dele, na presença de Deus, pode transformar o restante do seu dia. Então, eu já passei por um momento muito difícil na minha vida, um momento de ansiedade muito grande. Foram 7 anos de ansiedade, de medo, sabe? Uma coisa que era mais forte do que eu. Então eu passei por um problema muito difícil de saúde na minha vida. Foi em 2014, né, quando eu perdi minha mãe. E foi tudo junto. Eu perdi minha mãe, eu estava recém-separada. Então foi um peso muito grande nas minhas costas. E eu não consegui segurar.
não consegui. Naquela época eu não era evangélica. Desculpa, eu não era evangélica naquela hora, naquela época. Então, só que Deus já tinha um chamado para minha vida. É porque tem coisas que Deus permite a gente passar, até para a gente se fortalecer, até para a gente clamar o nome dele, pedir socorro, né? E a gente às vezes acha que pode resolver as coisas sozinho, a gente não pode, gente. Então foi uma fase muito difícil que eu passei. E eu só não morri porque Deus não quis, não permitiu. Eu ainda vou contar aqui no canal essa história para vocês. Gente, se vocês estiverem escutando um latido de cachorro, é o cachorrinho do vizinho. Ele tá latindo, eu acho que tá saindo aqui no som. Mas enfim, é, eu pude contar com Deus. Foi quando, nesse momento difícil mesmo, que eu fui, gente, eu fui pro fundo do poço, literalmente, poço. E Deus foi lá e me resgatou. Eu fiquei muito doente, fiquei com crise de ansiedade, dependendo das pessoas. Tive que sair do trabalho, eu dava muita crise, não conseguia trabalhar. Então, eu fui parar. A minha filha já era evangélica, minha filha mais nova. E aí eu comecei a ir para a igreja evangélica com ela, lá as pessoas me acolheram. E aos poucos eu fui aprendendo, né, que eu podia contar realmente com Deus, né, e que Ele era o único que podia. Gente, Deus foi perfeito. Deus foi abrindo um caminho daqui, caminho dali, colocando as pessoas certas, os médicos certos. Tudo assim, ó, uma coisa atrás da outra. E aí eu fui melhorando, fui melhorando. Levei 7 anos, mas a presença de 7 anos certinho, gente. Aí quando fez 7 anos, em 2021, na pandemia, né, começou em 2014, em 2021, na pandemia, eu fui num evento que teve lá na igreja que eu frequento, lá de Campo Grande. E aí, quando eu pisei na igreja, gente, eu sentia um medo tão grande, a gente já acordava com medo, é uma coisa surreal. Aí, quando eu pisei na igreja, eu e uma outra menina, amiga minha, assim, que também estava nesse mesmo processo, negócio de ansiedade. Aí nós fomos juntos, né, para esse culto. Aí, quando eu pisei na igreja, gente, aí eu pisei, eu estava cantando um hino, um corinho, assim. Eu não sou mais escravo do medo, porque eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, porque eu sou filho de Deus. Gente, olha a lágrima desceu. Eu senti o poder do Espírito Santo ali agindo na minha vida, me curando, me libertando. Aquilo era uma prisão, me libertando, foi tirando. Eu chorei o inteiro, até hoje eu lembro desse coro, desse hino. E aí, para confirmar que era Deus me libertando, uma semana depois eu fui numa outra igreja, convite de uma amiga, num evento de mulheres que estava tendo. Eu cheguei atrasada. Quando eu cheguei, gente, eu pisei na igreja tocando esse mês. Deus
Esse irmão da que estava me libertando desse medo, me tirando desse cativeiro. E eu nunca mais tive medo. Já tive até algumas crises, mas eu creio naquele daqui, confio nele. Então é o que eu tenho para falar. Se você está passando por algum problema que você não consegue resolver sozinho, peça para Deus. Senhor, eu não consigo resolver sozinho, me ajuda. Toma as minhas dores, toma meus problemas. Faça presença na minha vida, me cura, me liberta, me transforma. Eu sou uma pecadora, eu também sou, irmão. Nós somos falhos. Nós somos falhos, mas a gente tem que ter certeza de que a gente segue um Deus que nos guarda, que nos cura, que nos liberta, que nos transforma. Oh, gente, vocês não sabem como é que Deus trabalha na minha vida. Como Deus não me deixa faltar nada. Que de lá pra cá, né? Eu até tentei voltar a trabalhar na área que eu trabalhava, mas eu creio que Deus não quer mais que eu trabalhe, né, nessa área. Eu trabalhava antes, aí depois eu fiz a minha faculdade de nutrição. Hoje em dia eu não estou trabalhando, ganhar dinheiro. Hoje em dia eu pedi a Deus emprego. Eu trabalhava lá com as minhas filhas, no ateliê delas. E gente, o objetivo não era esse, me emocionar desse jeito. Mas é porque Deus fez tanta coisa na minha vida. Deus permitiu que eu trabalhasse com as minhas filhas no ateliê delas, ajudando elas. E depois Deus me tirou quando fez 3 anos que eu estava lá. Eu comecei a trabalhar lá com elas depois que eu passei por esse processo, né? Que eu não estava conseguindo trabalhar. Eu fui trabalhar com elas, para estar mais perto das minhas filhas e outras pessoas. Aí Deus me tirou de lá, não me tirou com a mão. Porque senão eu estava lá até hoje, eu me acomodei lá. E aí eu pedi emprego para Deus, né? Porque eu estudei, eu sou nutricionista. Não abre, gente, as portas não abrem. Mas eu creio que algum propósito Deus tem. E aí eu pedindo emprego para Deus, o que Deus fez? Me botou para trabalhar de graça. Eu pedindo emprego, foi lá abrir uma porta para mim. É, abriu uma porta para mim num projeto social, né? Pessoas carentes não podem pagar. E tanta gente que precisa de nutrição, né? Pessoas que têm diabetes, pessoas hipertensas, pessoas que precisam de um acompanhamento nutricional. Aí eu falei para Deus, nossa pai, eu pedi um emprego, me botou para trabalhar de graça. E eu fui, gente, eu fui, eu trabalho lá de 15 em 15 dias e eu trabalho assim, uma alegria tão grande, sabe, quando eu tô lá. A alegria parece que eu tô ganhando até alguma coisa.
E é engraçado, é incrível, né? Mas Deus não deixa faltar nada para mim. Eu vivo de dos aluguéis que eu tenho, né? E aí todo mês eu falo com Deus, eu faço minhas contas, né? Eu faço minhas contas, porque eu aluguei as minhas casas e vim morar de aluguel. Uma casa mesmo, porque minhas casas eram grandes, eu queria mais morar em casa grande. Aluguei uma casa pequenininha, perto da praia, um apartamento minúsculo, perto da praia, para poder ter qualidade de vida. E aí todo mês eu faço as contas. Todo mês eu faço as contas, gente. Aí eu falo assim, acho que esse mês não vai dar. Chega a ser cômico. Eu pago minhas contas, eu como o que eu tenho vontade, eu passeio, que eu gosto de rua, adoro uma rua, gente. Eu passei. As pessoas vivem me chamando, nossa, vamos tomar café não sei aonde, adoro ir pra cafeteria. E ainda faço tudo isso, no final das contas, ainda sobra um pouquinho que eu guardo. Aí eu falo pra Deus, Senhor, essa conta não bate. A conta não bate, como é que esse dinheiro rende tanto? Pois é, né? Deus faz meu dinheiro render de uma tal maneira que eu não entendo. Eu, mas eu estou esperando, né? Deus abrir a porta na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Eu não sei se o objetivo dele comigo é aqui no YouTube, que eu também gosto muito. Deus sabe que eu amo gravar vídeo no YouTube. Esse canal evangélico é um canal novo, que foi Deus que brotou no meu coração esse desejo. Eu já tinha o meu canal de dieta, né? Mas esse canal evangélico foi Deus que botou no meu coração. Então, meu maior sonho é crescer aqui no YouTube, levar a palavra de Deus para as pessoas, ajudar as pessoas com o meu canal de fé. Mas eu não sei qual é os planos da minha vida. Se vai ser aqui ou se ele vai abrir outra porta para mim. Mas eu estou aguardando no Senhor. Então eu falo para vocês assim, confia em Deus. E às vezes parece que a gente não está tendo resposta, né? Como eu falei para vocês, né? A gente ora, pede, as portas não abrem, as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. Mas não é do jeito que a gente quer. É do jeito que Deus permite que seja. É Deus que determina como que vai ser. É Deus que determina como vai ser o desenvolver das nossas vidas. A gente só tem que permitir ele entrar e fazer as coisas do jeito dele. Ai, gente, eu tenho tanta coisa para eu falar para vocês, mas isso aí vai ser coisas para outros vídeos. Eu vou falar aqui hoje. O que eu falei foi esse pedacinho, que eu ainda vou gravar um outro vídeo para falar para vocês como é que foi, né? Que eu passei por esse problema, que eu quase morri, gente. Eu cheguei a morrer, na verdade, né? Mas eu voltei. E eu vou contar para vocês como que foi no próximo vídeo. Bom, gente, eu espero que essa experiência aqui hoje com vocês tenha servido para alguma coisa, né? Que Deus possa ter falado com cada um de vocês através dessa palavra, através da minha experiência com Deus. E não tenha medo. Se você está com medo de alguma coisa, se você está passando por alguma fase difícil, conversa com Deus.
e ele vai fazer acontecer na sua vida. Essa é a palavra que tem. Então, quando esse vídeo fez sentido para você, curta, comenta, compartilha. Tá? Deixa um comentário aí. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo.